Hoje o tema do Cidadania é o relacionamento de casal. Aqui no estúdio está a psicóloga Eloá Andreassa. Eloá, eu deixei uma pergunta no ar, que é quando o casal tem filhos, esse relacionamento fica mais difícil de ser levado? Olha, se o casal assumir, nós temos filho, então daí não fica difícil. Porque se o filho é maravilhoso, agora junto com o filho vão vir muitas tarefas. Que se o casal divide essas tarefas, aí fica muito mais fácil. Porque se ficar o cargo mais da mãe, né, e nos primeiros meses é natural que fique, porque a mãe que amamenta, a mãe que está ali, porque esse contato é maior mesmo com a mãe. O pai entra na relação com o filho um pouco depois, já com alguns meses de vida, que o pai começa a existir para esse filho. Mas é importante fazer essa transição, sim, para que o casal divida as atenções, os cuidados, os prazeres com o filho e que voltem a ter um espaço do casal. Era isso que eu ia te perguntar, não pode esquecer do casal também, né? O grande perigo é que daí o casal fique em torno só do filho e acabe se tornando muito pai e mãe. Às vezes até o casal começa a se chamar de pai e mãe. Então não façam isso, gente. Continuem se tratando pelos nomes, por querida, por amor, porque senão vira muito pai e mãe e é preciso ter esse cuidado. E essa rotina, até com os filhos, ela atrapalha o relacionamento? Todo dia fazer a mesma coisa? No início o casal precisa ter uma adaptação, porque não dá para ter uma programação social muito grande com uma criança pequena em casa. Não, mas eu tô falando da rotina de uma maneira geral, mesmo quem não tem filhos, aquela coisa de todo dia faz a mesma coisa, isso é ruim? Ou não necessariamente? Não, porque daí entram aqueles espaços onde nós precisamos de uma certa estabilidade. Imagine uma vida com criança que mudasse todos os dias. Né? Um casal sem filhos tem muito mais possibilidade de ter vida social, e sai, volta, e daí tem uma vida com bastante novidade, digamos assim. Agora, um casal com uma criança pequena precisa de um pouco de rotina, porque senão isso cria uma desestrutura, um desequilíbrio muito grande na vida. Uma reclamação dos homens, principalmente, mas também das mulheres, é a questão da vida sexual depois do casamento. Como resolver isso, a frequência, digamos assim, do casal ficar namorando, diminui mesmo, isso é natural? Como é que é? É realmente um problema isso? Olha, pode se tornar. A mulher precisa se cuidar para não ser exclusivamente mãe e deixar, porque é uma característica feminina. A maternidade é muito mais forte na mulher do que a paternidade no homem. Mas o homem também precisa compreender que esses primeiros momentos de vida da criança, do bebê ali, em contato com a mãe, até com essa exclusividade que o filho acaba tendo para a mãe, é uma etapa necessária. Se o casal decidiu juntos que iriam ter filhos, então é um projeto do casal, que aí começa a acontecer aquilo que nós já falamos, do casal começar, depois de algum tempo, criar um espaço do casal e, inclusive, deixar a criança com a avó ou algum dos avós, um tio, uma tia, para sair, só o casal, que é isso que muitas pessoas acabam não priorizando e se envolvem, ficam mergulhados naquela rotina. Às vezes vão perceber meses depois que estão até meio distantes. Eu vou recuperar um assunto que a gente estava falando lá no primeiro bloco, que era a questão do casal encontrar afinidades depois que a paixão acaba para continuar juntos. Mas eu tenho uma outra pergunta que é o seguinte, os opostos se atraem? Muita gente fala que os opostos se atraem. Isso, os opostos se atraem. E eles precisam fazer muito mais acordos na relação do que as pessoas que têm mais afinidades. Porque pense, um gosta de ir para cá, o outro gosta de ir para lá. Um quer ir para o shopping, o outro quer ir para a natureza, por exemplo. Então, essas diferenças precisam ser equilibradas, digamos assim, porque senão ou eles passam a ter vidas individuais e cada um vai fazer o que gosta e daí começa a afastar o par, né? Ou um deles se sacrifica, digamos assim, e para de fazer tudo o que gosta e
tenta ir na vida do outro. E isso não costuma dar muito certo. Então, esse casal que é diferente desses opostos que se atraem, eles precisam trabalhar isso. Não é impossível que eles tenham uma relação. Agora, ambos precisam estar dispostos a fazer concessões. Hoje, então, eu vou acompanhar meu parceiro nisso, no outro dia o parceiro vem e acompanha. Eloá, e quando tem um problema muito sério que fica aquela mágoa, por exemplo, mas não necessariamente, uma traição. Sim. É possível resgatar esse relacionamento? É possível as pessoas continuarem juntas? Muita gente se pergunta por que ele traiu, de quem é a culpa. Isso é o que mais o casal se pergunta. Ele ou ela, né? Falei ele aqui, mas ele traiu ou ela traiu? Isso. Eu acho que hoje essa situação, até tem pesquisa sobre isso, de que ainda predomina um pouco a infidelidade masculina. Mas a diferença está já bem menor. Então, quando nós falamos de infidelidade, hoje pode ser tanto de um lado como de outro. E as marcas são profundas. Porque a infidelidade é uma quebra de compromisso, né? Porque houve um pacto de fidelidade e um dos dois rompeu esse pacto sem avisar o outro. Então isso causa um estrago mesmo na relação. E é preciso trabalhar bastante, daí não quer dizer que a relação termine, mas o casal vai precisar revisar os pontos que antecederam essa infidelidade. O que houve ali para entender o que aconteceu. Que um rompeu o pacto. Isso temos que cuidar para que a culpa, digamos, na infidelidade não caia sobre o parceiro. Tipo assim, você trabalhava demais e eu fiquei sozinho aqui, eu fiquei sozinha e daí por isso eu arrumei outra pessoa. Não dá para jogar a culpa no outro, mas a gente vai resgatar o que aconteceu antes, para poder separar o que era um problema do casal, então, que o casal não resolveu. Porque daí o infiel, digamos assim, ele, ao invés de resolver o problema que estava acontecendo no relacionamento, ele se abriu para outro relacionamento. Agora, você falou a questão do contrato. O casamento é também um contrato, um acordo. Isso. Eu já vi casais que têm um acordo de que eles estão juntos, mas eles podem ficar com outras pessoas, contanto que não se apaixonem. Isso. Se for um acordo do casal e eles concordam com isso, não tem problema. Não é infidelidade. Se o casal está bem com essa proposta, com este contrato, tudo que é contratado dá certo, não é? Talvez depois eles vão encontrar algumas dificuldades, ciúmes, mas não será uma infidelidade. Porque a infidelidade é a quebra de compromisso sem avisar o outro. É a quebra, é uma traição, mas no sentido de quebrar uma quebra de contrato, digamos assim. Uma quebra de contrato. A gente está falando de casamento, mas morar junto é a mesma coisa? Isso, emocionalmente falando? Isso, acho que essa é uma questão que nós tratamos muito hoje em dia, porque muitas pessoas, quando vão morar juntos, eles realmente têm um compromisso, eles fazem como um contrato, eles só não fazem um ritual externo, uma cerimônia e tal, mas eles se comprometem com a relação, inclusive se apresentam como casados. Agora, tem também, junto com isso, pessoas que quando vão morar juntos, não consideram isso o compromisso, continuam se apresentando como solteiros socialmente e tendo uma vida como de solteiro. Então é preciso cuidar com isso. Como namorado, por exemplo. Isso, exatamente. E não é. E às vezes, inclusive, outras pessoas que daí, você tem namorada, é diferente de uma pessoa ser casado, né? Então é preciso cuidar com esse morar junto, saber se os dois têm a mesma visão do morar junto. Até porque nós temos hoje uma questão legal da união estável. Sim. Que às vezes as pessoas se equivocam pensando que é só morar junto, se eu me separar eu não vou ter todos aqueles problemas que eu teria se fosse me divorciar. Não é verdade. Às vezes tem até muito mais problema para comprovar o que era de quem antes, o que eles fizeram juntos, porque a união estável ela é considerada como um regime de casamento em comunhão parcial de bens. Então, às vezes, pode ser até mais complicado a separação
com esse morar junto, que é uma união estável. Quando o casal deve procurar ajuda de um profissional? Fazer uma terapia de casal, por exemplo. Isso. Quando o casal não consegue encontrar sozinho esses pontos de equilíbrio na sua relação. Quando eles tentam uma conversa e aí parece que cada um fala uma língua diferente e eles começam a ficar muito tempo nos mesmos temas sem conseguir sair. Então, muitas vezes o casal prolonga esse período de sofrimento e até causa mais danos à relação do que seria necessário se fosse buscar uma ajuda profissional antes e que aí teria uma visão de fora, mostrando um outro olhar para aqueles problemas que são muito, às vezes, comuns, que tantos casais enfrentam e que às vezes fica ali batendo naquele mesmo ponto e o casal não consegue sair desses pontos. E o profissional vai conseguir ajudá-los. Vai trazer uma nova visão desse problema, vai ampliar a visão dos parceiros. Porque quando as pessoas chegam na terapia, normalmente cada um está dizendo a culpa é do outro, porque o outro fez isso, ele fez isso, ela fez aquilo, e o casal já não se escuta mais, perdeu esse espaço de ouvir e entender o que o outro está falando. Às vezes até em conversas cotidianas vira uma briga enorme. Eloá, eu tenho mais um monte de perguntas, mas infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Obrigada. E o nosso programa de hoje fica por aqui. O tema do próximo programa pode ser sugerido por você. Mande um e-mail para nós, cidadania.tvsinal@gmail.com. Obrigada pela companhia. Tchau.